Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Paes, sejam bem-vindos a mais um 5 Tips. E o programa de hoje é sobre um tema que foi demanda basicamente de vocês, que é sobre TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso. E nós do Instituto Biodesp nos organizamos, na verdade, para conduzir o 5 Tips ao longo de 5 aulas gratuitas para facilitar essa fase tão complicada na maioria dos universitários. Então fique ligado que até o final de hoje a gente vai aprender super 5 dicas para você conseguir organizar o tema do seu trabalho, assim como o cronograma de atividades para concluir o mesmo com sucesso. Muito bem, então antes da gente começar as 5 dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar o sininho da notificação, dar aquele joinha no final do vídeo e também pode colocar as suas dúvidas nos comentários. Na medida do possível, nós tentaremos responder e nesse vídeo também você encontrará na descrição o material de apoio para começar a elaborar seu TCC ou também ajudar aquele seu colega que está terminando a graduação e tem várias dúvidas para desenvolver o projeto. Então vamos para a dica número 1. Uma das coisas que geram bastante dúvida em quem está concluindo o TCC é a delimitação do tema. E isso acontece de certa forma, de uma forma bem convencional, porque a gente às vezes tem uma ideia maravilhosa, começa a viajar um pouquinho na extensão, só que o grande problema é que às vezes você tem um semestre para criar, desenvolver e concluir o seu TCC. Então, eu sempre tenho uma regrinha que é muito interessante: trabalho bom é trabalho que termina. E a primeira dica para você organizar o seu tema é a seguinte: pense em algo que seja viável, certo? Então, se você planejou alguma pesquisa de campo, experimental ou revisão bibliográfica, você tem que primeiro pensar se isso tem viabilidade. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Alguns amigos, ou alguns alunos, na verdade, outro dia, queriam estudar a questão de atletas transgênero no esporte e como isso interfere no desempenho. E aí, orientando de uma forma bem abrangente, eu falei: será que a gente tem muitos artigos em português sobre esse tema? Será que tem muitos estudos já publicados para dar base em relação à construção de uma revisão bibliográfica? Então você já começa por uma limitação. Esse tipo de estudo, na verdade, não é que não tenha relevância. Ele tem relevância, mas tem relevância principalmente para uma dissertação de mestrado, para uma possível tese de doutorado. O TCC da graduação tem como principal objetivo criar um elo entre tudo aquilo que você viu de conhecimento ao longo da formação com a sua capacidade de produzir conhecimento. Então, em relação à delimitação do tema, a minha sugestão é o seguinte: chegue nas variáveis principais. Então, digamos que você tenha interesse em estudar treinamento, o efeito do treinamento sobre emagrecimento. Então, as primeiras perguntas sempre te ajudarão a definir o tema final. Então, exemplo: que tipo de treinamento você quer avaliar? Treinamento de força, treinamento aeróbico, treinamento concorrente? Então, você já começa a delimitar aí um modelo de treinamento. Ok, em relação ao emagrecimento, o que você quer investigar sobre emagrecimento? Você quer saber o efeito sobre o gasto calórico? O efeito sobre a redução de gordura corporal? O efeito sobre a preservação de massa magra? Então você já está começando a delimitar as variáveis do seu estudo. E a partir daí você pode chegar, por exemplo, ao tema: efeito do método circuito sobre o gasto calórico após sessões de treinamento de força. Não tem uma relação direta com o emagrecimento, mas você já conseguiu delimitar um tema e direcionar o seu estudo para concluir o trabalho mais à frente. A dica número 2, ela é principalmente para quem se organizou para fazer pesquisa de campo ou experimental. Primeiro ponto que limita: você tem que ter aprovação de um comitê de ética em pesquisa para realizar a pesquisa com seres humanos. O segundo ponto é a viabilidade de tempo e de amostra em relação à característica para você conseguir coletar esses dados. Vou dar um exemplo bem prático. Eu quero investigar o efeito das aulas de ginástica localizada sobre a autonomia funcional de idosos. É um tema muito relevante. A primeira pergunta que eu te faria é a seguinte: você tem acesso a algum grupo de idosos que pratica ginástica localizada ou no qual haveria essa possibilidade de implementar a atividade com o profissional e reavaliar a autonomia ao longo de um período? Esse período de treino duraria quanto tempo? 18 semanas? Se você inserir isso num semestre, na verdade não são 6 meses de produção do TCC, são efetivamente 3 ou 4 no máximo. Então imagina você se organizar para conduzir um programa de 18 semanas de treino, concluir, escrever, analisar resultados e terminar e apresentar o seu TCC.
Então a viabilidade é um ponto muito importante. E a minha sugestão, se você se organizou para fazer uma pesquisa experimental de campo, primeira pergunta que você tem que se fazer: eu tenho acesso a que tipo de grupo com facilidade e com tempo para conduzir uma determinada intervenção? E isso já ajuda muito no desenvolvimento do seu trabalho. A dica número 3 é em relação ao que a gente chama de estado da arte, ou aquela revisão de literatura. Então, quando você escolhe determinado tema, você tem que avaliar o seguinte: será que já tem estudos que permitam uma reflexão, uma base para eu desenvolver aquilo que eu quero pesquisar? Porque às vezes surgem algumas ideias que não tem, digamos assim, uma estrutura já de publicações, de informações que te permita construir uma base para o seu TCC. Não é que isso não seja possível, mas começar qualquer ideia do zero tem os seus benefícios e limitações. E qual a principal limitação? Você possivelmente vai ter dificuldade de encontrar artigos para construir a parte textual do seu trabalho. E como eu falei, são 3 a 4 meses no máximo para desenvolver o trabalho. Será que você terá tempo para isso? E uma outra questão, né? Muitas vezes os alunos não têm uma familiarização com determinado tema. Então imagine se em relação ao tema que você quer estudar, só tem artigos em inglês. Você tem uma outra limitação, que é a língua estrangeira. Caso você entenda inglês, de certa forma você consegue transpor isso. Caso não, é mais um bloqueio no seu processo de desenvolvimento. Então, em relação a isso, a minha sugestão: procure um tema que já tenha informações prévias nas quais você possa encontrar uma lacuna, ou seja, aquilo que não está claro ou respondido, e daí você cria a pergunta que dará origem ao objetivo do seu TCC. E a dica número 4 é a organização da leitura. Definiu o tema, delimitou o tema, avaliou a viabilidade de implementar o seu trabalho. O segundo ponto, na verdade, eu diria que é o ponto estrutural de base, né? É organizar a rotina de leitura. E daí você tem que selecionar os artigos e livros que permitam construir uma base de conhecimento antes, inclusive, de você sentar no computador para escrever qualquer coisa. Mas, se a gente pensar na estrutura tradicional de como o TCC é cobrado, a introdução, o objetivo, o título, na verdade, a forma mais fácil de entender, principalmente trabalhos experimentais, é começar pela metodologia. Não adianta você escrever uma introdução e determinar um objetivo de um estudo que, a nível de métodos, ele não tem viabilidade. No meu mestrado, o principal objetivo da minha dissertação foi comparar o efeito do método agonista-antagonista versus o método tradicional em relação ao desempenho de força e ativação muscular. A primeira coisa que eu fiz foi ler os estudos prévios e identificar o que os estudos construíram de protocolos e sessões de treino, e a partir daí eu identifiquei o que não estava respondido às limitações e elaborei a sessão de treino, no qual se converteu no procedimento metodológico da minha dissertação. Entenderam o raciocínio? Então não adianta você começar pela introdução, pelo objetivo, pela revisão, se metodologicamente o teu estudo ele não tem uma organização estrutural sólida. É como se você estivesse construindo um teto pelo telhado. Então, na primeira chuva, na primeira tempestade, ele vai desmoronar. Entenderam a ideia? E a dica número 5 é sobre gerenciamento de tempo. Como a gente conversou lá no início do vídeo, o trabalho de conclusão de curso, ele tem uma demanda de tempo relativamente pequena. Em algumas instituições você tem até 1 ano para produzir, que de certa forma é o ideal. Mas em algumas instituições são apenas 6 meses e aquilo que eu falei, efetivamente 3. Então é muito importante que você se programe e organize o seu tempo para leitura dos artigos, a revisão e como se fosse uma resenha de cada artigo que você leu. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como ler artigos de forma estratégica, como guardar os principais resultados, mas isso demanda tempo e organização. E obviamente você programar na sua semana o dia de leitura, o dia de escrever, o dia de se organizar para coletar, programar ao longo das semanas quando você irá começar a análise de dados, a revisão. Então essa questão de organização e gerenciamento de tempo, ela é muito importante, porque imprevistos acontecem. E aí você pode chegar bem próximo da data de apresentação, ter um imprevisto metodológico ou na análise de dados e ficar reprovado porque não organizou o seu tempo adequadamente. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Ele é um vídeo mais abrangente para esclarecer dúvidas que surgem no início da construção do TCC,
Porém, nos próximos vídeos, nós faremos inclusive alguns tutoriais sobre como pesquisar artigo, como você analisar os artigos, como realizar uma leitura estratégica, como catalogar esses artigos, ou seja, fornecer ferramentas para que você passe por essa fase da graduação de uma maneira bem tranquila e organizada. Não esqueçam de se inscrever no canal, marcar o sininho da notificação, dar aquele joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos. Quanto mais compartilhamentos os vídeos obtiverem, isso motiva muito a gente a produzir novos conceitos, novas informações que venham agregar tanto para a galera que está na graduação quanto o pessoal que já é formado em relação ao trabalho com treinamento e reabilitação de lesões. Esse foi mais um 5 Tips. Até o próximo, pessoal!